Dando continuidade ao nosso assunto, vamos aqui para o módulo 3 e módulo 4, a gente vai dar mais um pouco ênfase em eletrônica, dentro de desenho técnico, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Muda alguma descrição, porque você vai usar placas eletrônicas, componentes, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Classificação de desenhos de eletrônica. A execução de desenhos de eletrônica, seja eles diagrama simples ou disposição real dos componentes chapeados, que são placas eletrônicas e painéis, obedece às normas bem definidas no desenho técnico estabelecida pela ABNT. No desenvolvimento de um projeto eletrônico, a documentação deve conter desenhos de diagramas eletrônicos em forma de esquema de blocos, simples com descrição de funcionamento, básica da etapa do projeto e uma descrição funcional detalhada dos componentes ou desenho de esquemas eletrônicos completo. O desenho de esquema completo deverá servir para a montagem ou execução do projeto. O diagrama eletrônico pode ser simples ou completo e tem a finalidade de interpretação do funcionamento do circuito de forma simples, como um bloco ou de uma forma funcional do componente. O diagrama eletrônico pode ser apresentado basicamente das seguintes formas de desenhos e esquemas. Esquema de bloco, esquema simplificado, esquema completo, esquema de vista, localização, esquema de fiação, e o esquema chapeado considera-se a placa eletrônica. Esquema de bloco é o desenho de um esquema de bloco representado em um conjunto de circuitos ou função definida por meio de uma figura geométrica, geralmente retangulares, as quais são fiações por meio de figuras simples, representam a maneira segundo a qual a transferência de sinal é feita de um para o outro, ou de um bloco para o outro. Na figura abaixo, por exemplo, tem uma representação de um amplificador de áudio por meio de um diagrama de blocos. Cada retângulo representa uma etapa do aparelho. O primeiro retângulo representa a pré-amplificadora, o segundo é uma etapa de excitadora ou impulsora, e o terceiro tendo a conexão com as três etapas que ele alimenta. Então, pré-amplificador, impulsor, saída, e embaixo eu tenho uma fonte alimentando os três, e o alto-falante no final. Então, esse é um diagrama de bloco. Você consegue mostrar toda a estrutura, só que se você tiver um defeito, você não vai conseguir identificar dessa forma. É só para a apresentação do circuito. Em um diagrama simplificado, desenhamos todos os componentes principais de um circuito de modo que possamos entender seu funcionamento sem a preocupação de especificá-lo com valores e outra indicação. Na próxima figuras, temos um diagrama simplificado de um circuito elétrico, simplificado de um comando de sensor de opto-switch. Nesse caso, não nos preocupamos com a indicação dos valores dos componentes, ou sua identificação, já que nos interessa apenas a maneira segundo a qual eles são interligados. Então, você viu aqui que eu tenho uma entrada de alimentação, eu tenho um resistor 1, resistor 2, eu tenho um relé, a saída do sinal, eu tenho uma chave de inversão, mas ainda não está bom para mim. Se eu for procurar um defeito, ainda eu não consigo, eu não sei a identificação do resistor, mas aparentemente já está bem mais detalhado que o diagrama de bloco. Ao desenhar um diagrama completo, todos os elementos do circuito deveriam ser apresentados, assim como devem ser feitas todas as identificações desses elementos. Todas as ligações desse circuito devem ser representadas neste diagrama. Então aqui eu já tenho um diagrama completo, certo? Eu tinha um diagrama de bloco, eu tinha um diagrama com uma informação implementar, não estava 100%, agora eu tenho um diagrama completo. Eu sei que a alimentação de entrada é 12 volts, eu sei que meu resistor 1 tem 10K, eu sei que meu resistor 2 tem 39K, eu sei qual o meu relé, que ele é um IN4001, eu sei qual a potência da minha lâmpada instalada, e eu sei qual a saída de alimentação na fase e no neutro, certo? Eu tenho uma entrada 12 volts, e aqui eu tenho uma conversão do transformador
para 127. Então aqui eu já consigo identificar, procurar um defeito e identificá-lo e corrigi-lo através desse diagrama. O esquema de vista de localização é um desenho que identifica a posição dos componentes ou de peças que constituem o aparelho, mostrando sua localização. Como o desenho requer muito tempo para ser elaborado, esse tipo de desenho pode ser feito com o auxílio de uma foto. Sobre a foto são adicionados e identificados, mostrada a disposição e a localização dos componentes. Então, na figura temos um desenho de esquema de vista de localização de uma placa de circuito impresso. Então, aquela placa, aquele circuito que eu estava mostrando para vocês anteriormente, é isso aqui na placa. Resistor 1, resistor 2, relé de 12 volts e minha fonte de alimentação saindo e o meu LED aqui de 60 watts aqui. Então, você deu para perceber que a aplicação na elétrica, independente dela ser na eletricidade básica ou ser na eletrônica, o princípio de funcionamento é o mesmo, não muda nada. A disposição dos equipamentos e o tamanho é que muda. O esquema de fiação é um desenho que informa onde estão localizados e identificados os componentes, nos quais as ligações são feitas através de fios condutores. É um diagrama esquemático que mostra o circuito, como se vê, e é chamado também de esquema funcional. Nesse tipo de desenho, os componentes dos circuitos elétricos estão identificados conforme o grupo no qual pertence, com seus respectivos símbolos literais. Aqui eu tenho uma disposição de uma placa também, tem uma entrada 12 volts, eu tenho um capacitor, eu tenho um resistor, tenho uma fiação de terra, tenho uma alimentação de entrada e saída. O desenho de esquema chapeado é conhecido como desenho de circuito impresso. Os desenhos de circuito impresso são representados em ligações feitas entre traçagem de seus componentes devidamente identificados. A figura a seguir mostra o desenho de esquema chapeado ou circuito impresso em um circuito eletrônico. Então aqui eu tenho uma placa de circuito impresso. Você vê que muda a questão do funcional. Eu consigo ver aqui a trilha por onde cada comando chega. Então, através dessa trilha aqui, eu consigo fazer teste, identificar componentes com defeito. Então, se alguém te falar esquema chapeado, na eletrônica você vai falar é uma placa com a distribuição de todos os componentes. Para a elaboração e a leitura de todos os diagramas e esquemas vistos anteriormente, é necessário que se tenha um código, ou melhor, símbolos que facilitem o processo. Nós temos total liberdade para representar os componentes de circuitos elétricos e eletrônicos com uma simbologia própria nossa ou de nossa empresa. Porém, é necessário que essa simbologia seja informada para que os técnicos que não pertencem ao nosso grupo ou empresa também possam entender o diagrama. Daí a importância de colocar o símbolo utilizando uma legenda própria, uma legenda no próprio desenho. Então é importante, se você for fazer uma modificação, você for criar uma placa eletrônica, ideal que você siga a norma BNT. Não, se você criar uma linguagem própria, que seja criada uma descrição na lateral do desenho, você vai criar um canto, vai colocar componente X e a informação o que é aquele componente que você está representando. Porque nem sempre na instalação você vai ter as mesmas pessoas. E às vezes chega uma pessoa nova na instalação, ela vai tentar resolver um problema naquele bloco chapeado ou na placa, e ele não vai conseguir identificar os componentes. Então é importante você, se você adotar uma linguagem própria, que você faça a descrição na lateral do desenho, colocando todos os detalhes. Entendendo essa questão, a Associação Brasileira de Normas Técnicas desenvolveu a NBRs, que se organizam e globalizam essa simbologia, permitindo que qualquer um use e qualquer um interprete, sem a necessidade de legendas. Abaixo segue essas NBRs e seus respectivos símbolos e significados. Coloquei uma nota. Algumas NBR listadas abaixo foram canceladas pela ABNT, por terem mais de 20 anos, e não haver interesse ou projeto de reformulação e atualização. Resumindo, ninguém mais as comprava.
mas o descrito nelas continuam valendo, pois é aplicado até hoje na indústria elétrica e provavelmente continua sendo aplicado por muito mais anos. Então, assim, se você vê eu coloquei aqui até uns exemplos que é IEC ou NBRX cancelada, mas eu coloquei como exemplo, porque ele fala aqui que mesmo ela tendo mais de 20 anos, os componentes que foram criados lá em 1970 ou até antes, ele continua com o mesmo símbolo, então não mudou. Então você pode usar, mesmo ela sendo cancelada, essas NBR, você pode usá-la como referência. Porque ele que fala aqui, né, que resumindo, ninguém compra mais elas, não vão produzir. Mas se você encontrar uma cópia, você pode utilizar sem medo de errar, porque eles continuam usando, né? Continua sendo aplicado por muitos anos mais ainda. Aqui eu coloquei só um pequeno quadro de simbologia, certo? Na apostila de vocês vai ter 4 ou 5 folhas de simbologias, que não é nem um terço da ABNT e das NBR, mas só como exemplo mesmo, né? Que ele vem dessa forma, ele coloca no 10.1, ele dá o símbolo, o significado e a observação. O símbolo 1, 10.1, ele diz que é um gerador. Significado, gerador. Observação indica as características nominais. Ele vai te dizer a potência do gerador, se ele é trifásico, se é monofásico, e daí por diante. Tem muitas outras informações. Qual a potência do gerador? Nesse quadro, é uma tabela 7, ela vai falar sobre motores e transformadores. Então tem outra tabela que eu não me recordo qual o número, que ela vai falar só de componentes eletrônicos. Tem uma outra tabela que vai definir só componentes elétricos, mas todas seguem o mesmo padrão. Símbolos literais para identificação de componentes. Segundo a IEC 113.2 e a NBR 5280, da ABR 1983, ela foi cancelada em junho de 2011, mas todo mundo continua utilizando. A letra A, tipo de elementos de circuito, conjunto, subconjunto. O exemplo, amplificadores em gerais, ou geral. Na B, transformadores, transdutores de grandezas não elétricas para elétricas e vice-versa. O exemplo, sensores termoelétricos, células térmicas, células fotovoltaicas ou fotoelétricas, dinamômetros, transdutores a cristal, microfones, cambiadores e alto-falante. Você pode ver que é uma linguagem universal. De todos os componentes que eu falei, todos a gente utiliza. Utiliza microfones, células térmicas, células fotovoltaicas, mesmo você vendo que ela foi cancelada, mas todos os componentes que estão aqui estão sendo em uso. Então você pode usar sem medo. Então, pessoal, vamos continuar nossa próxima aula. A gente vai entrar um pouco em quadros elétricos, vamos falar um pouco sobre subestação. Então, o básico de eletrônica é isso. Embora você esteja falando na aplicação elétrica básica e eletrônica, você viu que o princípio de funcionamento e interpretação de diagramas são os mesmos.